começar a ensinar os discípulos? Aqui tem uma comparação, porque quando a gente olha de Adão até Moisés, de Adão até Moisés tem um sacerdócio que é chamado sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque, irmãos, ele não dependia da lei. Você não vai ver falando de lei da época de Adão até a época de Moisés, porque a lei foi dada para Moisés. Moisés recebe a lei e Moisés vai passar para o povo. Então esse sacerdócio que existe, o primeiro sacerdócio ali, a gente chama sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele vai apontar para Jesus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 14, verso 18, vai falar de Melquisedeque tendo um encontro com Abraão. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 7, fala assim, esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, sem genealogia, nem começo, nem fim, nem pai, nem mãe, porque a Bíblia não cita pai, mãe, não cita genealogia. Então aponta para Jesus. De Moisés até Cristo, aí entra o sacerdócio arônico. Esse sacerdócio arônico é por quê? Por causa da lei. A lei foi dada para Moisés, e ali de Moisés ela foi passada. Então o sacerdote ele precisava vir, né, da descendência de Arão. Então, Jesus, ele está, nesse momento do ministério dele, com 30 anos, ele está passando esse sacerdócio de Melquisedeque. Ele vem com esse sacerdócio que não depende mais da lei. Eu não preciso ser da descendência de Arão para me tornar um sacerdote. É isso que Jesus está passando. Ainda que ele pega 12 pessoas que sejam, de alguma forma, de Israel, mas a continuação do ensino dele vai falar isso. Que não precisa necessariamente ser alguém que saiu de uma tribo, né? Então não é mais um sacerdócio tribal, é um sacerdócio universal, né? Até porque quando a gente fala sobre católico, a palavra católica é universal. Por isso que tem esse termo a igreja, né? Igreja católica, igreja universal. Então Jesus ele traz esse sacerdócio universal. É como se ele estivesse falando assim, ó, até aqui o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Arão, a lei, ela tinha uma valia. Mas a partir de agora, o que vai permanecer é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando você lê Melquisedeque na Bíblia, irmãos, ali tem muito segredo. Por quê? Porque ele é uma tipologia de Cristo. Ele vai estar sempre apontando para Cristo. Então, você não vai ser pego despercebido. Olhou para a Bíblia, você viu sobre Melquisedeque, você pode cavucar naquele texto que você vai encontrar alguma coisa que aponta para Cristo, né? Uma das coisas foi aquela que eu acabei de falar. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Por quê? Porque Cristo é Deus, né? Então Jesus, ele chama os discípulos, né? E ele quer estabelecer justamente aí esse sacerdócio universal, esse sacerdócio de Melquisedeque.